Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quero ser como criança, te amar pelo que é, para a inocência, acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Simplesmente não posso viver longe do teu amor, Senhor. Posso viver longe do teu afago, Senhor. Posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, 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 com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me. De amor, quero ser como criança, te amar pelo que voltar a inocência, acreditar em ti, mas às vezes sou levado Olá, estamos em mais um culto mediado por tecnologia.
Estamos distantes fisicamente, mas com certeza estamos unidos em um só coração. Que o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo abençoe a tua vida. Nós, nesse momento, queremos dedicar a nossa vida a Ele e, com o coração aberto para tudo aquilo que Ele tem feito por nós, nós queremos entregar a nossa vida a Deus. Eu te convido para, nesse momento, fazer uma oração a Ele, colocando a nossa vida diante do maravilhoso Deus. Vamos orar? Pai querido, obrigado por estarmos aqui e por termos a certeza de que Tu estás no meio de nós. Temos passado por tanto sofrimento, por tantas dificuldades, mas nós temos visto a Tua presença junto de nós. Que essa presença esteja realmente se tornando cada vez mais clara para nós. Então nós dedicamos a nossa vida a Ti. Queremos consagrar aquilo que somos e aquilo que temos, dizendo que confiamos na Tua mão poderosa, que nos guia em meio a tantas dores e tantos sofrimentos pelos quais muitos de nós estamos passando. Então eu quero colocar toda a nossa vida diante de Ti, mesmo diante da situação que estamos vivendo. Queremos dizer que confiamos em Ti e acreditamos nos Teus caminhos. Por isso nos firmamos na Tua graça e no Teu amor, em nome de Jesus. Amém. O povo escravizado, que pelas mãos do Senhor saiu das garras do Egito, teve uma marcha lenta rumo à terra da promessa. Foram 40 anos de um aprendizado difícil sobre confiança, solidariedade e perseverança, conteúdos nada fáceis de se aprender. Levou muito tempo para que Yahvé tatuasse essas e outras palavras sobre as cicatrizes deixadas pela chibata de Faraó. Mas no tempo oportuno, um povo livre deu lugar aos escravos saídos do Império do Sul. Em nossos dias, em nossa nação, homens e mulheres foram lançados na escravidão. De acordo com dados do Banco Mundial, quase 15 milhões de homens e mulheres estarão abaixo da linha da miséria em 2021, vivendo sem o mínimo, sem ter direito ao pão nosso de cada dia. Destes, a maioria é composta por mulheres que chefiavam famílias e ficaram sem emprego. Podemos até visualizar o grande número de prestadores de serviços que não têm mais o privilégio de comer do suor do seu rosto. Ao observar este cenário, a IPIB, através da sua diaconia, ouviu o clamor de um povo, o grito dos excluídos. Ao mesmo tempo em que vemos uma sarça arder sem se consumir e tirando as sandálias dos pés, entendemos que Deus novamente chama homens e mulheres para levar os desprovidos para um lugar de segurança. A IPIB tem feito isso desde o início do ano de 2020. A Secretaria de Ação Social e Diaconia da IPIB já ajudou os desabrigados pelas chuvas do Sudeste e Nordeste, campanha Amor em Ação, bem como apoiou as igrejas do Norte do país no auge da crise de saúde pública gerada pela pandemia de Covid-19, campanhas Manaus e Acre. Agora, com a sua ajuda, faremos uma ação que abençoará simultaneamente as 5 regiões de nossa nação, numa tentativa de combater a fome que está assolando as classes populares da sociedade brasileira. Mais uma vez, a conta da diaconia será disponibilizada para que todos possamos ofertar e assim socorrer os que sofrem. O montante será transformado em cestas básicas para membros e congregados da IPIB e em refeições prontas para a população em situação de rua. A arrecadação será de 15 de abril a 15 de maio e a distribuição será feita no domingo 23 de maio, domingo de Pentecostes. E em Pentecostes, depois de vencidas as lutas, todos comeremos e beberemos alegremente na única mesa na qual não há ninguém comendo migalhas. Vamos comer na mesa do Cordeiro e juntos celebrar ao Senhor.
tudo bem, pessoal? Hoje eu gostaria de falar sobre a nossa pandemia, o que está acontecendo com as pessoas, com as crianças. Então, assim, tem muita gente necessitada, tem muitas crianças passando fome. Então, todos os dias acontecem coisas que eu, principalmente, fico muito triste, muito chocada. Eu trabalho numa creche, trabalho na CERT. Tem muitas pessoas precisando de ajuda. Nesse momento tem muitos pais que estão desempregados. A nossa igreja está ajudando com o que pode, de doação de cesta básica. O nosso lar de idosos precisa sempre de doações de fralda, de leite. Então hoje eu faço um apelo para vocês, as pessoas que podem ajudar, né? Porque tem crianças que estão passando realmente fome, tem famílias que estão realmente precisando. Então eu gostaria que as pessoas que possam ajudar, que nos ajudem, entrem em contato com a igreja, com a escola, com a creche ou com a própria CERT, ali no lar de idosos, de como poder ajudar. Porque nesse momento que a gente está vivendo, muitas pessoas estão morrendo com essa doença, né? Muitas pessoas perderam o seu emprego, muitas pessoas perderam a sua fonte de renda. Então eu acho que é a hora da gente nos ajudar, fazendo doações, as pessoas que puderem fazer orações, que façam para as pessoas que estão nos hospitais. Então, quem puder dar um emprego para algum pai, para alguma mãe que está precisando nesse momento. Então, eu acho que é a hora da gente nos unir, todos nós juntos conseguimos, um apoiando o outro, um dando força para o outro. E quem puder ajudar também, que entre em contato, que a gente realmente vamos estar repassando essas cestas básicas, essas doações que vier, vamos estar realmente ajudando as pessoas que realmente precisam, tá bom? Olá, saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Deus criou o mundo, conforme o relato no livro de Gênesis, Ele criou todas as coisas em momentos distintos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Está lá em Gênesis 1:1. Depois criou as plantas e os animais, e o planeta passou a ter vida. E como último ato da criação, Deus fez o homem, à sua imagem e semelhança, para encerrar esse momento especial, conforme está em Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. A vida, como dádiva de Deus, é nosso bem maior. A ciência, em todos os tempos, também buscou a explicação para a origem da vida, em todas as suas formas. Evolucionismo, para tentar explicar a origem do homem, a astronomia, para explicar o surgimento do universo, a medicina, para entender como a harmonia de vários órgãos consegue manter o corpo humano vivo, a filosofia, para entender os motivos da existência humana, e tantas outras vertentes científicas. Em todos os momentos da sua existência, o homem sempre valorizou a vida como o bem mais precioso existente. Até mesmo nos momentos mais críticos para a humanidade, como as conquistas territoriais dos povos antigos, as grandes guerras, a escravidão, mesmo nesses momentos o ser humano nunca deixou de ter a vida como referencial primeiro da sua existência e buscou lutar por ela. Nos dias atuais, de todos os bens jurídicos tutelados pelo direito, o maior deles é a vida. Não é por acaso que no Brasil o primeiro crime descrito no Código Penal é o homicídio, previsto em seu artigo 121. Além disso, o crime de homicídio é o único em que o autor é julgado pelos seus próprios semelhantes, no tribunal do júri.
Nos outros crimes, o juiz absolve ou condena e determina a pena a ser cumprida. No homicídio, a função do juiz é conduzir o julgamento e dar a chamada dosimetria da pena. Só falar quanto tempo essa pessoa vai ficar afastada da sociedade. Mas quem diz se o autor é culpado ou inocente é o povo, por meio dos 7 jurados. E esse procedimento vem sendo realizado há muitos séculos, em todas as partes do mundo. A vida como bem maior. Quando perguntamos a alguém qual o seu maior sonho, a resposta normalmente é essa: quero ter uma vida tranquila. No último ano, em razão da pandemia, todos nós tivemos nosso modo de viver alterado de forma drástica. Isolamento social, medidas preventivas que antes nem imaginávamos, como o uso de máscara. Muitos perderam seus empregos, empresas fecharam suas portas com demissão de funcionários. E o pior, todos nós perdemos ou conhecemos alguém que perdeu um ente querido em razão dessa doença terrível, que infelizmente ainda temos que conviver com ela. Enfim, diariamente nós estamos em busca de termos uma vida boa e confortável. Mas aí eu faço uma pergunta: o que você tem feito da sua vida? Qual o teu caminho? O que você tem feito dessa vida e por que você caminha e o porquê da tua caminhada? O poeta espanhol Antonio Machado, em parte do seu poema Cantares, assim ele disse: caminhante, são tuas pegadas o caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho, se faz caminho ao andar. Ao andar se faz caminho e ao voltar a vista atrás se vê a senda que nunca se há de voltar a pisar. Caminhante, não há caminho se não há marcas no mar. A nossa caminhada é a nossa vida. Vivemos para caminhar por algum motivo. O tema de mensagens deste mês de abril é esse: é preciso saber viver. E hoje, o título da nossa mensagem é o seguinte: a essência da vida, planejar a caminhada e confiar que o Senhor estará sempre no caminho. Para a nossa meditação, nós vamos ler o texto que está em Filipenses 4, versículos 11 e 12. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo, quando escreve essas palavras à igreja de Filipos, provavelmente ele se encontrava preso em Roma, ali por volta do ano 60 depois de Cristo. Filipos foi o primeiro lugar da Europa onde Paulo pregou o evangelho e fundou uma igreja. Paulo tinha enorme gratidão e afeto pelos filipenses, em razão da sua acolhida e também pela ajuda financeira que ele recebeu para fazer a sua segunda viagem missionária, bem como durante todo o período em que ele esteve preso em Roma. Paulo, como todos nós sabemos, se chamava Saulo e foi um homem que inicialmente perseguia e até presenciava a morte de cristãos, e que depois teve um encontro especial com o Senhor. E depois disso, ele se tornou um dos maiores pregadores e cristão que o mundo já teve. Cerca de 50% de todo o Novo Testamento foi escrito por ele, por Paulo. Doutrinas e preceitos cristãos como salvação pela graça e pela fé se originaram dos escritos de Paulo. Vamos falar aqui rapidamente sobre a trajetória de vida e os caminhos que levaram Paulo a se tornar esse grande homem. Provavelmente Paulo e sua família, eles seriam descendentes da tribo de Benjamim. Paulo nasceu na cidade de Tarso, na região da Cilícia, às margens do mar Mediterrâneo. Hoje, aquele local faz parte do território da Turquia. Tarso era um importante centro comercial da época,
uma estimativa de cerca de 300 mil habitantes. Além do comércio, também possuía escolas de literatura, filosofia, história. Provavelmente, Paulo pode até ter estudado em uma delas, pois era um homem considerado culto e educado naquela época. Paulo também era cidadão romano. Alguns estudos relatam que Pompeu, ali por volta do ano 66 a.C., tenha concedido a alguns cidadãos de Tarso, inclusive judeus, o título de cidadão romano, pois eles teriam ajudado os romanos a expulsar os piratas que atacavam e agiam no litoral da Cilícia. Provavelmente, o avô ou o pai de Paulo tenham participado dessas batalhas e recebido esse título, que foi passado para ele por herança. Por isso que ele disse ao carcereiro, ali em Atos 16:37, que ele era cidadão romano. E também em Atos 22, 27 e 28, Paulo diz que recebeu o título de cidadão romano por nascimento. Paulo, que na época ainda se chamava Saulo, foi enviado para estudar em Jerusalém. Para estudar ali, era necessário ter condições financeiras razoáveis e ser alguém que demonstrasse ser bem inteligente para ser recebido por aluno por algum mestre. E ele foi aluno do grande mestre Gamaliel. Gamaliel era um rabino judeu muito conhecido, culto e influente naquela época, integrante até do Sinédrio. Naquele tempo, era muito comum também os estudantes que eles tivessem uma profissão durante os seus estudos. Paulo era fazedor de tendas. Era um ofício muito respeitado naquela época. É como se fosse um arquiteto nos dias de hoje. Ele então, Paulo, se tornou doutor da lei e passou também a ser membro do Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse um tribunal de juízes ou uma assembleia, composto por sacerdotes, anciãos e escribas, que julgavam os assuntos criminais e administrativos. Paulo, depois de algum tempo, com o desejo de conter a qualquer custo a expansão da religião cristã que estava crescendo pelo trabalho ali dos apóstolos e seguidores de Jesus Cristo, com o apoio do sumo sacerdote, ele iniciou sua perseguição de forma mais incisiva e escolheu a cidade de Damasco para começar. Damasco era um centro comercial muito importante, com rotas que interligavam a importantes polos e com grande circulação de pessoas. Se o cristianismo crescesse em Damasco, poderia se espalhar muito rapidamente pelo mundo conhecido, e por isso a escolha daquele local para início da perseguição aos cristãos, pois ele queria evitar a qualquer custo isso. Mas foi justamente ali, na estrada de Damasco, que houve a mudança radical na vida de Paulo, que ainda se chamava Saulo, ao ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Esse relato está em Atos, capítulo 9, nos versículos 3 a 7. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Aquela revelação na estrada de Damasco revolucionou a sua vida e também influenciou profundamente o crescimento do cristianismo no mundo. O caminho que ele escolheu para a sua vida o levou a um destino inesperado e inimaginável. De perseguidor de cristãos, passou a ser perseguido, sendo um dos cristãos mais importantes da história. Até mesmo seu nome mudou, pois passou a se chamar Paulo depois da sua conversão. Naqueles tempos, no Oriente Médio, mudar de nome era bem comum. Mudar o nome era demonstrar mudança de vida, e foi o que aconteceu com Paulo. Depois desse encontro pessoal com Cristo, ele ficou 3 dias cego, sem comer e sem beber, e só voltou a enxergar quando Ananias o encontrou, batizou e se tornou seu tutor. Paulo, ele foi perseguido pelos judeus. Seus antigos amigos agora o queriam prender e matar. E ainda tinha a desconfiança dos cristãos,
Essa provavelmente foi uma das causas também de ter mudado o seu nome, pois a fama do Saulo perseguidor dos cristãos era grande e causava temor e medo naquela região. Até mesmo os discípulos desconfiaram de Paulo quando o conheceram, pois ficaram receosos que se tratasse de uma artimanha para localizá-los e prendê-los. Paulo ficou então sumido por cerca de 3 anos depois disso, onde a Bíblia não relata o que ele fez nesse período. Pode ser que ele tenha se dedicado à sua profissão de fazedor de tendas, ou se recolhido para buscar mais intimidade e presença de Deus, o que foi comum com Moisés, João Batista e até Jesus, que passaram um tempo a sós com Deus antes de iniciar o seu trabalho. Mas algum tempo depois, Barnabé convidou Paulo para ser o seu companheiro de viagens e missão cristã. As 3 viagens missionárias de Paulo pelo Mediterrâneo foram então planejadas e realizadas, e isso mudou o rumo da história. Ele foi ameaçado, sofreu privações de todo quanto é tipo. Sofreu, mas também ganhou muitos amigos e convertidos nessa caminhada. Muitos companheiros o abandonaram com as dificuldades que se apresentaram. O caminho foi duro, mas ele confiava que o Senhor estava ao lado dele nessa caminhada. Ele tinha metas e objetivos e confiava que o Senhor o daria os meios para realizar. E assim também tem que ser a nossa caminhada. Nós precisamos ter perseverança e acreditar. Traçar metas e buscar objetivos faz parte da natureza humana, em qualquer área. O planejamento diário da nossa vida ele é fundamental. Quando acordamos, precisamos ter em mente o que vamos fazer naquele dia. Quando nós saímos de casa, precisamos ter algum objetivo. Trabalhar, estudar, visitar um amigo, falar de Cristo. Tudo na vida requer planejamento e intencionalidade. Quando nós queremos ter uma profissão, nós sabemos que teremos que estudar e aprender antes de trabalhar. Se pretendemos mudar de casa ou de cidade, precisamos traçar o caminho e preparar o que precisamos levar. Tudo na nossa vida requer planejamento. Nós precisamos saber o caminho que queremos seguir e com qual objetivo. Mas também nós precisamos estar cientes de que a cada escolha nós temos uma renúncia. Por exemplo, se eu quero comer um omelete, eu preciso quebrar alguns ovos. Assim é a vida. Tudo gera uma consequência. Paulo, ele tinha um objetivo maior. Ele queria pregar em Roma e perante César, nem que ele morresse por causa disso. Paulo foi preso e enviado a Cesareia. Ele foi julgado perante Félix, que era o procurador romano, onde ele ficou em prisão domiciliar por 2 anos. Durante esse período de prisão e reclusão, ele escreveu muitas cartas e textos que compõem hoje nossa Bíblia no Novo Testamento. Para nós foi muito bom esse tempo de prisão, pois temos em mãos grande parte dos ensinamentos de Deus para nossas vidas. Mas qual foi o preço que Paulo pagou para que tivéssemos isso? Será que foi esse o resultado esperado por ele para a sua caminhada e do seu planejamento de vida? Depois desse tempo de prisão domiciliar, Paulo seguiu para Roma e foi julgado perante Nero e condenado à morte. Foi degolado por ordem direta do imperador Nero, mas ele estava ciente disso. Em 2 Timóteo 4, 7 a 8, ele nos diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Isso sim é conversão e entrega. Planeje a sua vida passo a passo, mas confie que durante o caminho que escolher, seja qual for, o Senhor estará do seu lado. Saiba que o resultado da sua vida pode não ser o que você espera ou planejou, mas tenha certeza que você tomou a decisão certa
para alcançar seus objetivos. Responda sim ao chamado de Cristo, assim como Paulo fez, e a sua vida nunca mais será a mesma, e você terá a esperança da vida eterna. O Salmo 37:5 nos diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele é fiel e nos prometeu isso. Confie no Senhor, confie que Ele estará contigo no seu caminho e na sua caminhada. Assim como Ele esteve com Paulo nos momentos alegres, nos momentos tristes, Ele também está disposto a estar contigo na sua caminhada, comigo na minha caminhada. Esse é o Senhor, esse é o Deus que nós cremos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Vamos orar nesse instante. Feche os seus olhos. Deus, Pai querido, nós confiamos em Ti, confiamos nos Teus propósitos. Nós confiamos, ó Pai, que a nossa vida, em todos os momentos, quando o Senhor está conosco, nós temos essa certeza que o nosso caminhar, por mais que estejamos pisando em espinhos, por mais que estejamos pisando em pedras pontiagudas que vão ferir os nossos pés, nós sabemos que o Senhor está conosco. Pai amado, dá-nos esse conforto. Nós queremos entregar a nossa vida a Ti. Queremos entregar o nosso caminho ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor sempre está conosco. Pai querido, como o Senhor deu coragem a Paulo e a tantos servos Teus no passado, ó Pai, nós clamamos a Ti que nos dê essa coragem. Nos dê a coragem de entregar a nossa vida, entregar o nosso coração, entregar o nosso caminho e a nossa caminhada nas Tuas mãos. Fazendo assim, nós temos a certeza que lá na frente, no futuro, nós estaremos na glória contigo. E é isso que importa, Pai. Deus, no nome santo de Jesus, nós confiamos no Senhor. Nós queremos confiar e entregar nossa vida no Teu altar. Esteja recebendo esse nosso sacrifício, porque nós, ó Pai, não somos nada sem a Tua presença. Não somos nada sem o Senhor caminhando ao nosso lado, nos dando as diretrizes para aquilo que temos que fazer. Pai, obrigado pelo Teu amor, obrigado por Tuas misericórdias, obrigado porque o Senhor é um Deus presente, é um Senhor que quer ter intimidade conosco. Entregamos a nossa vida ao Senhor. Receba, Pai, e faça conosco aquilo que o Senhor quiser. Pai amado, obrigado por tudo. Nós te oramos e agradecemos no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que desceu então. Olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior.
Estamos encerrando mais um culto e nesse momento eu gostaria de orar por todos aqueles que nos ouvem e por todos ao nosso redor. Sabemos que essa pandemia, ela trouxe, além de uma crise sanitária, ela trouxe muitas crises emocionais. As pessoas que perdem entes queridos sofrem muito. Existem muitos abalos emocionais por não se ter muita esperança no que está pela frente. Temos também sequelas da Covid e muitas situações que as pessoas têm perdido emprego, têm perdido as finanças, têm trazido problemas de relacionamento por diversas situações, por diversos motivos. Eu gostaria de orar nesse momento por você. Se você tem perdido pessoas queridas, como aconteceu com a minha família nesses dias, se você tem sofrido por questões de relacionamento, por realmente dificuldade econômica, eu peço que você se coloque diante de Deus nesse momento para nós fazermos um clamor a Ele e crer, acreditar realmente que Ele está conosco, confiar que Ele sofre conosco e está nos direcionando em meio a todos esses tempos difíceis. Oremos então. Pai querido, Pai de amor, eu peço em nome de Jesus que Tu esteja ouvindo o nosso clamor nesse momento. Ouve a nossa voz. Estamos sofrendo, Deus. Pedimos que Tu venha a nos escutar, a alcançar a Tua graça sobre a nossa vida. Tantos de nós temos passado por situações difíceis, seja o conflito, seja a doença, seja a dificuldade econômica. Deus, mas Tu és aquele que cuida de nós e nós confiamos em Ti. Sabemos que Tu tens cuidado de nós e nós pedimos, Deus, venha interceder pela nossa vida. Não apenas pela nossa vida aqui, mas na vida de tantas pessoas que estão sofrendo. Ó Deus, que nós como igreja possamos olhar para a Tua esperança e promover essa esperança onde nós estamos. Ajuda a nossa igreja a ser um meio de amor e de graça para todas as pessoas. Quanto mais dificuldades eu particularmente tenho passado, mais eu tenho visto que outras pessoas passam também. O sofrimento que vem sobre mim, eu tenho percebido que não é sobre mim, é sobre tantas pessoas à minha volta. Então eu me uno com essas pessoas para clamar a Ti, Senhor. Vem trazer refrigério para nós e através de nós, uns para os outros. Mexe com a nossa vida e com o nosso coração para fazermos desse momento, Senhor, um momento onde o Teu reino aparece e a Tua vida é percebida entre todas as pessoas. Ó Deus, nós por isso entregamos a nossa vida para Ti, dizendo que confiamos em Ti, confiamos nos Teus caminhos e no Teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos invocar a bênção do nosso Deus? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre ela permaneçam hoje e sempre. Amém. Exaltar seu nome,
oração, glorificar num só corpo ao Pai, unir as nossas vozes aqui. Vamos